Mês novo, tema novo e começando falando sobre resgate. Esse mês promete. Vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Mais uma vez, bem-vindo ao canal dos Paroleiros. Que bom que você está de volta aí com a gente. Parola inédita de número 104, a primeira dentro da nova série, dentro do novo tema. Nós vamos aqui parolar, conversar dentro do mês de julho. E aí eu quero aqui, meninos, vamos intitular essa nova série aqui de Resgatados por Cristo. Então, antes da gente explicar um pouquinho o que é, quero dar um salve para você aí, Will. Um salve para você aí, Paulinho. Vamos para o lá? Bora! Bora para o lá, que é o que interessa. Para você que está nos acompanhando aí em casa, no trabalho, na escola, no carro, a caminho do seu trajeto, enquanto você passeia no parque, enfim, fazendo as suas mais diversas atividades, esse mês aqui nós vamos parolar sobre algo que eu acho que é muito bacana para a gente pensar e meditar junto, que é a seguinte coisa: nós vamos trazer ao longo desse mês alguns personagens citados na Bíblia que tiveram um encontro com Cristo e, de certa forma, foram curados, libertos por ele. A gente sempre fala que por trás de toda pessoa, por trás de todo personagem, vamos dizer assim, existe uma história, existe uma vida. Então a gente pode muitas vezes incorrer no erro de ler as escrituras e ler isso como se fosse simplesmente só uma história, um fato. Ah, ok, Jesus curou, nossa, Jesus curou. Mas na verdade existe uma série de outras coisas por trás desse texto, consequências que foram liberadas depois desse toque de Jesus, dessa cura de Jesus. E como o Wilsinho sempre fala, né, que salvação é a palavra sozo, tem uma série de explicações: é cura, é libertação, é restauração, é vida plena, é abundância, é prosperidade, enfim, uma série de conceitos que formam essa palavra sozo. Toda vez que Jesus toca, há algo muito mais amplo do que simplesmente uma cura física. Então, ao longo das semanas, nós vamos trazer para vocês algumas situações, alguns personagens que foram tocados por Jesus e tiveram suas vidas totalmente resgatadas, transformadas. Então, por isso, nós estamos chamando esse tema aqui, desse mês, de Resgatados por Jesus. Nessa primeira semana, nós vamos fazer um bate-papo sobre um personagem que ele é citado nos três evangelhos sinóticos, tanto Marcos, como Mateus, como Lucas. Mas o evangelho de Lucas traz alguns detalhes mais aprofundados. Tá? Então, Lucas 5, a partir do versículo 12, eu quero ler essa passagem com vocês, e aí, em cima disso, a gente vai conversar. Então, vamos lá. Lucas 5, versículo 12, diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas disse: vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Muito bom, meninos. Aqui então a gente tem essa passagem que conta deste homem leproso, e uma característica que fala aqui que é diferente dos outros evangelhos, diz que ele estava coberto de lepra. Ou seja, não era um detalhezinho, não era uma manchinha escondida, não era algo que era imperceptível, não. Esse homem estava totalmente coberto de lepra. E a lepra nos tempos bíblicos
era uma doença que realmente assim, separava as pessoas, né? Hoje em dia, se você fala assim, mas hoje não tem mais lepra, na verdade, no Brasil, desde 1976, ou seja, 46 anos atrás, mudou-se a denominação de lepra para hanseníase. Então, você que está no Brasil aqui, né, acompanhando os países no Brasil, vai conhecer a doença como hanseníase, e esse isolamento ele deixou de acontecer por conta dos protocolos da medicina mais atualizada, vamos dizer assim. Mas, nos tempos bíblicos, não era assim que funcionava. Nos tempos bíblicos, ao aparecimento da primeira mancha, o indivíduo ele era obrigado a se separar por 7 dias, depois por 14 dias, e caso a mancha não retrocedesse, ele era isolado por 30 dias, e se depois de 30 dias aquela mancha não diminuísse ou não desaparecesse, ele teria um isolamento até o final dos seus dias. Ou seja, a lepra era uma doença que, além de destruir o corpo da pessoa, vamos dizer assim, né? Ela destruía, eu acho que uma das coisas mais fundamentais do ser humano, que é a capacidade de se relacionar com outras pessoas, que é a capacidade da proximidade, do toque físico. A lepra, ela separava famílias, separava pais de filhos, de esposa de maridos, enfim, era algo muito, muito complicado realmente. Então, Will, vamos falar um pouquinho sobre a vida desse leproso. Cara, você consegue imaginar o que era a vida de um leproso naquela época, cara? Porque a lepra, apesar desse texto aqui estar no Novo Testamento, né, a lepra é algo citado na Bíblia desde do Antigo Testamento. Como é que você vê essa questão? É interessante, né? Porque no original ele vai dizer a respeito da lepra, e a palavra é lepra mesmo, e ele vai colocar como moléstia cutânea muito desagradável, irritante e perigosa. E era muito comum no Egito e no Oriente, né? No dicionário Strong e no Vine vai falar a mesma coisa. Isso é interessante porque nós vamos pegar aí a cidade, nós já falamos aqui sobre a cidade do refúgio, né, onde você colocava pessoas que estavam em algumas características que não poderiam estar envoltas no mesmo cenário, como, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela também estava envolta numa situação onde ela não poderia estar no meio do povo. Isso traduz duas coisas para mim. A primeira, que gerava na humanidade, naquela situação, uma certa ojeriza, né? As pessoas olhavam e repugnavam aquilo. Mas isso era aquilo que era o exterior. Eu tenho para mim que o maior problema da enfermidade era aquilo que estava no interior do homem. Porque esse homem, as pessoas olhavam para ele e diz a história que as pessoas gritavam, né, querendo identificá-lo, para que todo mundo se afastasse dele, né? Ou seja, veja que era algo ultrajante, era algo que aquele homem ele experimentava de uma violência dupla. Primeiro, pela enfermidade no seu corpo, e segundo, por aquilo que ele tinha que suportar em relação às pessoas que estavam no seu entorno. E aí nós podemos tocar em algo que vai mexer muito no cerne disso, que é uma rejeição. Essa pessoa, ela era vitimada duas vezes. Primeiro, pela enfermidade, segundo, por aquilo que ia tocar na sua alma, no seu valor. A palavra vai dizer a respeito de que no lugar da vergonha haveria dupla honra. Então você vê que quando Jesus toca nesse homem, ele é restaurado, ele é resgatado. Então, ou seja, a condição de dignidade dele é restaurada. Então, quando esse homem ele se encontra nessa posição tão difícil, né, nós vamos ver, então,
algo no coração dele que gritava muito mais alto. E nós podemos avançar ainda mais, porque se você parar para pensar, esse cara ele tinha que estar isolado, e ele não estava. O que faz compreender que em algum momento ele ouve falar de Jesus, fé chega até ele, e ele vai querer se superar em tudo aquilo que ele está passando. Da mesma forma, nós vamos ver na mulher do fluxo de sangue, né? Só que diferente que na mulher do fluxo de sangue, a mulher, ela é quem toca em Jesus. Aqui esse homem, ele chega diante de Jesus e ele pede para ser tocado, né? E eu vou roubar uma fala do Paulinho aqui, que eu sei que já está aguçando no coração dele, mas o interessante é que o sacerdote, somente o sacerdote poderia chegar diante desse leproso para que pudesse fazer o ritual da purificação segundo a lei. E olha que interessante, o puro se encontra com o impuro para que a impureza seja retirada por aquele que é puro. E, diferentemente do que a lei determinava, onde aquele homem que se tornasse, que tocasse ou entrasse em contato, ele ficava por um período tido como impuro, quando o santo toca naquele que é o pecador, naquele que é a vítima, naquele que está enfermo, ele não vai se tornar impuro. Ao contrário, a santificação toca nele. Isso me faz entender que esse homem, ele estava gritando duas vezes. Ele, dentro na sua alma, ele estava gritando por uma saída, ele estava gritando, esperneando dentro dele, falando assim, eu preciso ser socorrido, eu preciso sair desse cárcere que essa enfermidade me pôs. E do ponto de vista externo, as pessoas ali quando olhavam para ele. Então, eu vejo essa enfermidade como algo que o próprio Satanás mesmo ele impôs, porque a própria palavra fala, né, que tudo que Deus fez é bom. E o diabo ele veio e inculcou, ele trouxe essa enfermidade de tal forma que o homem ele perde a sua natureza, ele perde a sua dignidade. E aí Jesus ele vem restaurar a dignidade desse homem. Então, para mim, eu vejo esse homem duplamente enfermo, do ponto de vista externo e do ponto de vista interno no seu coração. E vou falar uma coisa para encerrar aqui. Para mim, o mais difícil para esse homem não era aquilo que estava no externo, mas aquilo que estava no seu interior. Aquele conflito dentro dele, né? Nós estávamos tendo uma edição do Centro de Cura e antes de nós começarmos a gravar aqui, e o participante que nós estávamos ministrando, ela passou, Paulinho, todo o currículo dela. Porque eu vou na igreja, porque eu sou dizimista, porque eu sou obreiro, porque eu sou ofertante, porque eu, jogando na cara de Deus, como se Deus estivesse falando, meu, você não está fazendo nada, você não está vendo nada que eu estou fazendo. E naquele momento, assim, eu passei a refletir, e é muito interessante isso, Arthur, porque esse homem, eu acho que ele pode ter feito o que ele pudesse ter feito, mas ele gritava por dentro. Eu acho que esse é o grito maior, não é o que está fora, mas é o que está no coração dele. Viu, Paulinho? Até eu pegar um gancho disso que o Wilson falou, né? Eu nunca tive contato com uma pessoa com lepra, então eu não tenho ideia assim se essas feridas na pele, se isso causa algum tipo de dor ou não, né? Não sei se é só a questão da perda de sensibilidade, enfim. Mas vamos supor que isso gere uma dor, não sei. Pois quem está assistindo a gente tiver essa informação, quiser postar no comentário, vai ser muito bem-vindo. Mas eu acredito que maior do que a dor, né, da física, é aquilo que o Wilson falou, né? Eu estava aqui até relendo as leis de isolamento a respeito da lepra, que está citado lá em Levítico 13, mas
o texto vai falar a seguinte coisa, que aquele que é diagnosticado com lepra, ele é considerado impuro, é considerado sujo, é considerado nojento, né? Então, você imagina o cara andar com um crachá invisível o tempo inteiro, né? Dizendo assim, nojento. O tempo inteiro dizendo assim, imundo. O tempo inteiro, por onde você vá, as pessoas olham para sua cara e dizem assim, você é indigno. Aí acho que a gente pode até trazer isso para o último bloco, para a gente trazer isso para a nossa realidade atual, mas essa questão de você andar com um crachá ambulante, né? Porque a lepra, de certa forma, ela era vista como uma maldição, né? Você ser olhado como um amaldiçoado gera um desdobramento interno, né, interior enorme também, né? Eu até peguei um livro aqui, mas o Will jogou o assunto para outro lado, e eu vou mais comentar o que o Will falou do que... Mas eu quero deixar essa recomendação aqui, ó. Marcelo Aguiar, Cura pela Palavra. Fantástico esse livro aqui. Que nessa parte aí, Arthur, que você tocou, né, o Wilson terminou falando disso, e você tocou, né, a enfermidade, ela abre a porta, inclusive, para questões de ordem emocional, né? Eu acho que é muito importante a gente verificar isso, né? E entendemos em especificidade naquilo que diz respeito ao emocional que decisões precisam ser tomadas para transformações serem alcançadas. Isso é líquido e certo. Na questão física, há um modus operandi que Deus estabelece naquilo que diz respeito à prática da fé, né? Para que haja uma cura, né? Eu não quero entrar especificamente nesse assunto, mas eu quero lançar mão de uma realidade, né, até corroborando o que o Sim falou, acerca da enfermidade lepra, né? É legal a gente começar por aqui, a gente começar essa sequência de parolas por aqui, porque a lepra é uma doença que deixa marca, né? O próprio texto bíblico do estabelecimento das leis da lepra, Levítico capítulo 13, e do estabelecimento da lei acerca do leproso após curado, ele deixa isso claro, né? Ele vai falar acerca de marcas na pele. E é interessante porque o texto ele vai dando uma gravidade gradativa, né, acerca do nível da imundícia que a lepra era considerada. Então, por exemplo, ele começa ali nos primeiros 3 versículos, ó, Levítico 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, sacerdote, um de seus filhos sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, a praga de lepra, e o sacerdote, vendo-o, declarará imundo, né? Então, mais profunda do que a pele. Vai ficar cicatriz esse negócio, né? Então, isso vai deixar uma marca. E na situação do rapaz, Arthur, do texto que você leu, lá no Evangelho de Lucas, nessa situação a palavra fala que ele estava tomado de lepra, né? Esse homem tomado de lepra, ele está no versículo 22 desse mesmo texto, ó. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, e praga é, né? Então, grandemente, a lepra se estendeu por toda a pele, está marcando toda a pele. Esse cara vai ter cicatrizes que vão ser visíveis, não vão ser fáceis de esconder, não vão ser fáceis de esquecer, né? E aí o que esse cara vai ter que aprender? Ou conviver com essas cicatrizes, ou remoer essas cicatrizes e dizer como eu fiquei feio, como isso me machucou, como isso me marcou, como isso me deixou adulterado, como isso me deixou fora do meu estado comum, né? De fato, a lepra ela tinha um perfil
de uma perspectiva muito mais do que sanitária, né, uma perspectiva emocional muito grande. Ainda no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, a palavra conta para nós a história daqueles 10 leprosos, né? E a palavra diz que no caminho de Jerusalém e Samaria, né, no caminho, na metade do caminho, Jesus encontra com 10 leprosos, na metade do caminho, né, na divisa de território. Sabe por quê? Porque ninguém quer o leproso dentro do seu território. Esses caras foram morar na fronteira, né? Metade para lá, metade para cá, em cima da cerca, literalmente. Ninguém quer esses caras dentro do território, né? Agora eu fico pensando, a gente olha para esse texto e pensa assim: os 10 leprosos, 9 não voltaram para agradecer Jesus, só um voltou. O que esses 9 foram fazer? Cara, os 9, o cara foi ver o filho dele, que há meses ele não via. Quem sabe quando ele saiu de casa, a esposa estava grávida, e agora quando ele corre para sua casa, né, declarado curado, ele quer ver o neném. O cara é recém-casado e ele foi separado da sua esposa por conta da imundícia da lepra, e ele tá louco para voltar para casa para dar um beijo na sua esposa, né? O sujeito, ele é um empresário, ele tá louco para voltar para sua empresa, ver como é que tá o andamento do seu patrimônio, né? Os 9 que não voltaram muito certamente porque foram fazer alguma coisa legítima, alguma coisa que lhes foi arrancada, né? Alguma marca que lhes foi deixada durante aquele período que eles ficaram restritos, né? Então, a forma que a gente lida, que eu não estou defendendo os 9, eu concordo que aquele 10º que voltou para agradecer, ele tomou a melhor posição, e ele recebeu o maior galardão. Não estou defendendo os 9 aqui, não. Só que eu estou aqui, de fato, pensando que o que eles fizeram, o que eles foram fazer, ao invés de vir adorar a Cristo, foi alguma coisa legítima, né? Eles não ficaram, eu não vou adorar ele, eu não quero adorar ele. Eles não fizeram isso, né? Porque, de fato, houve o entendimento daquilo que aconteceu. Esses caras entenderam o que aconteceu, mas eles estavam privados de algumas coisas que agora eles não estavam mais após a cura, né? Esse toque que Jesus dá, né? Essa sacada que o Wilson teve no que diz respeito ao impuro indo tocar o puro. Agora não lembro se foi o Will ou se foi você, Arthur. O Will, né? O impuro indo tocar o puro, né? Isso é tremendo, porque isso não tem lógica. Se não me engano, a Miqueias que é perguntado, né? Eu preciso até conferir esse texto, mas se não me engano é perguntado a algum dos profetas: escuta, se alguém toca carne impura com a sua roupa, né, e leva essa roupa para tocar em algo puro, essa roupa vai ser purificada? Não, não vai ser, né? Então não há lógica nessa realidade. É uma lógica, é uma forma de trabalho que é o trabalho de Deus. Deus não está cativo a lógicas, né? Quando aqueles que são considerados impuros, aqueles que são considerados indignos, se aproximam daquele que é digno, né? E o tocam e buscam nele a resposta. Puxa vida, as marcas, elas vão ser retiradas, elas vão ser limpas, né? Não importa a amplitude delas. E eu só vou permanecer com marca se eu quiser. Eu só vou permanecer com o terror da marca sobre a minha vida se assim eu desejar, né? Isso pelo menos é o que me parece claro a partir do momento que eu olho o tamanho da lepra desse sujeito, mas também o tamanho do milagre para ele, né? Spurgeon dizia que o desespero do homem é uma oportunidade para Deus, né? Eu fico pensando, o cara no desespero da sua do medo da perda da sua vida por conta de uma questão de saúde, né? O desespero emocional que tudo isso proporcionou. Quanto maior essa porta de desespero, maior a porta de oportunidade para um trabalhar de Deus tremendo.
Só para deixar registrado aqui, o texto que você citou é Ageu 2,12, tá? Ageu. Capítulo 2, versículo 12. Vamos fazer uma pausa aqui, então, para a gente voltar na quinta-feira para continuar esse assunto da lepra. Tem muita coisa aqui que a gente deixou no ar nesse primeiro bloco, que dá para a gente costurar muito bem no segundo. Então, faz o seguinte, para você que está aí nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou também em versão de podcast no Spotify, já deixa o seu joinha aqui, já compartilha esse vídeo, porque na quinta-feira a gente vai estar de volta para dar continuidade nessa conversa. Um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.